boa tarde a todos. Então, dando sequência a esse bloco de ortopedia, essa mesa será como tema o planejamento 3D em cirurgia. Gostaria de convidar o Dr. Fernando Mellen Elias, que é doutor, docente na Faculdade de Medicina da USP, na odontologia, para que ele faça a sua apresentação sobre o planejamento em cirurgia 3D. Obrigado, doutor Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor João. Agradeço o convite, doutor Oswaldo, Columbari e todos os colegas ortopedistas. E a primeira questão que talvez vocês estejam perguntando é por que um cirurgião bucomaxilofacial está falando num evento de ortopedia, né? Então, eu quero dizer um pouco da minha história sobre o planejamento 3D, dizer que eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, um deles é minha própria empresa, que é a 3D Virtual Plan, que tem feito simulações cirúrgicas, e a Ortossíntese, que tem impresso as próteses em titânio que nós vamos mostrar aqui. O fato é que eu estou aqui falando porque desde 2015 até 2022 nós realizamos 2.150 simulações cirúrgicas 3D, com mais de 4.000 guias cirúrgicos impressos para todas as áreas que vocês veem, mais da minha área, é claro, cirurgia ortognática, reconstrutiva, crâniofacial, cabeça e pescoço, trauma. Temos mais de 100 próteses customizadas também instaladas, não só minhas, mas de vários colegas, né? E agora, já há algum tempo, estamos trabalhando com ortopedia. Então, quando nós temos a possibilidade de trabalhar na empresa, nós podemos ter ortopedistas, consultores, colegas que nos auxiliam nessa simulação, nesse planejamento, né? E esse é o motivo por que eu estou falando aqui, né? Primeiro, na nossa área, né, nós temos usado para cirurgias de tumores, então nós fazemos uma reconstrução 3D com base na tomografia, desenhamos guias cirúrgicos, esses guias cirúrgicos são guias de corte e de perfuração, que indicam ao cirurgião onde ele deve cortar, onde ele deve perfurar, utilizado em cirurgias de cabeça e pescoço, utilizados em cirurgias de reconstrução com fíbula, como essa que vocês estão vendo, e aqui uma prótese feita sob medida, impressa em titânio, ainda no computador, e vai ser, logicamente, impressa na impressora adequada para isso. Então, aqui toda a sequência do planejamento, como que funciona o planejamento 3D, inclusive utilizando a fíbula com guias de corte, para que essa fíbula seja perfeitamente adaptada no defeito, a colocação dos parafusos, tudo isso é previsto, a prótese em si, se há algum outro planejamento, como implantes dentários, enfim, isso é planejado. Uma vez que essa prótese é impressa, nós vamos para o paciente no momento da cirurgia, instala-se o guia, esse guia encaixa ou no osso ou nos dentes e mostra para o cirurgião exatamente como ele reproduz aquele planejamento que foi feito no computador, né? Isso aqui é o caso de uma neoplasia maligna, que foi ressecada, e agora nós vamos para a fíbula com guias cirúrgicos, fazer as osteotomias da fíbula para individualizar um retalho microcirúrgico. Esse retalho é fixado na prótese e é levado para a região receptora, né? Uma vez que, então, o retalho sofre anastomose, nós vamos aí para a sutura por planos, enfim, para a reconstrução dos tecidos moles, e aqui a gente tem o resultado da paciente 3 meses após a cirurgia, depois de uma cirurgia mutilante de cabeça e pescoço, né? E aqui, então, a tomografia pós-operatória. Nós temos também realizado cirurgias de substituição articular na área de cirurgia bucomaxilofacial, próteses de titânio associadas com polietileno poroso e uma precisão bastante menos que milimétrica, né? Uma precisão de micra, considerando a necessidade da oclusão dentária, da função, do aparelho mastigatório. Bom, com base nesse conhecimento, né, das próteses na área maxilofacial, nós fomos para a ortopedia, né? E começamos a prestar alguns serviços para empresas, para grandes indústrias, ajudando na simulação virtual. Então, aqui alguns casos que ilustram essa simulação, um caso de revisão de uma prótese de quadril, antes e depois da revisão. Então, uma prótese sob medida, desenhada e impressa em titânio. Agora, como transferir o planejamento feito no computador para o paciente no momento da cirurgia com acurácia, com precisão, né? Então, são desenhados guias cirúrgicos no software, no 3D. Esse guia vai orientar
A fresagem acetabular vai orientar a colocação, a perfuração para a colocação dos parafusos, o preparo da margem acetabular, os parafusos onde que eles vão ser fixados, vão fixar a prótese. Um segundo guia pode orientar os parafusos no fundo da cavidade, e aqui a fresagem, então, e a sequência até a colocação da prótese impressa em titânio, né? Então, aqui um desenho da prótese, essa foi uma das primeiras que nós fizemos, ela foi submetida a um teste de elementos finitos, nós achamos que ela estava um pouquinho superdimensionada, hoje nós fazemos já uma prótese um pouquinho menos volumosa, e aqui a importância da relação da prótese com a cavidade, para que não hajam áreas retentivas que impeçam a colocação da prótese, e a prótese, na sua superfície interna, ela é feita de material trabeculado, né? Então, espera-se que haja algum tipo de osteointegração. Então, a fixação do insert de polietileno, toda a inclinação, anteversão, tudo isso é calculado no software antes, de acordo com o caso. Isso, logicamente, é o cirurgião do caso que vai orientar o ortopedista do caso. Nós entramos em videoconferência com o ortopedista e o planejamento é dele, né? Nós só viabilizamos isso no computador com o conhecimento que a gente já traz da área de maxilofacial. Então, vocês veem o insert de polietileno na inclinação que foi considerada mais adequada e a antiversão mais adequada para esse caso, todas as etapas da confecção da prótese e a prótese, por fim, impressa e encaminhada antes do polimento, após polimento, encaminhada para a cirurgia, né? Temos feito também algumas cirurgias em revisão de prótese de joelho. Esse aqui é um caso, é uma prótese que falhou, né? Vocês conhecem muito bem a patologia melhor do que eu. E aqui o importante é o protocolo de aquisição de imagens e de reposicionamento ósseo antes da reconstrução protética. Isso é muito importante, né? Porque nós temos o outro lado, o lado sadio, para nos basearmos e para corrigirmos, então, o posicionamento do fêmur, da tíbia e a prótese do joelho, de acordo com o lado sadio, né? Então, vocês veem à esquerda a condição inicial, com fratura de cimento, com deslocamento da prótese, e aqui a vista final, onde foram confeccionados, então, calços sob medida, utilizados com uma prótese convencional hinge, né, tipo hinge. Então, é um outro caso de simulação virtual, na qual se utilizou toda essa tecnologia, esse workflow, para gerar uma prótese sob medida, né? Então, vocês veem aqui também o tamanho das hastes, tudo isso foi estudado também, o tamanho ideal da haste para o caso, né? A sequência, o tamanho das hastes, tanto femoral quanto tibial, e aqui um guia cirúrgico para orientar a fresagem, né? A primeira prótese havia falhado, havia um falso trajeto na tíbia, então foi desenhado um guia cirúrgico e, através desse guia cirúrgico, inserido um fio guia para orientar a fresagem nessa área que vocês estão vendo aqui, que era a área mais crítica, que causou o desvio e o deslocamento da prótese primária desse paciente, né? Então, isso foi feito, o cirurgião colocou o guia, fresou adequadamente para que pudesse recolocar, então, reposicionar os segmentos e essa prótese definitiva. Então, foram feitos testes de carga, esses são feitos em todos os casos, para saber se o tamanho da haste, os calços estão adequados. E aqui o cirurgião, num treinamento, era a primeira prótese, é muito importante que esses casos haja um treinamento inicial, então foi feito um treinamento antes de operar o paciente, um treinamento com o fêmur e a tíbia impressos e os calços, então, sendo colocados, né? Então, a prótese levada para a cirurgia, e aqui vocês veem, então, o momento da cirurgia sendo reproduzido exatamente o que foi planejado, né? Prótese antiga e a prótese nova em posição, né? Esse aqui é um caso do Dr. Fábio Angelini, do Hospital das Clínicas, operado no hospital privado aqui de São Paulo. Aqui um outro caso de revisão de joelho, também uma falha, essa paciente com múltiplas cirurgias, o reposicionamento, então, das estruturas ósseas, do fêmur, da tíbia, o alongamento de 3 centímetros, essa paciente tinha um encurtamento do membro, e aqui uma prótese, então, reposicionada, também com calços sob medida, né? Então, vocês veem todas as vistas do caso, né? O calço também utilizado com uma prótese de estoque, né? E aqui o uso, então, de uma fresa
para conseguir se adaptar ao cálcio, enfim, a prótese no leito receptor, né? Então, mais um caso, e vocês veem então essa prótese finalizada, o Dr. Carlos Lisenberg, do Sul, está sendo operada nesses dias, essa paciente, né? E também fomos para cirurgias de tumores, né? Esse é um caso de um osteosarcoma de grande extensão do quadril. Qual a indicação inicial poderia ser até a ressecção com amputação do membro, segundo o ortopedista, mas aqui foi feito, então, seguindo o que já está descrito na literatura, guias de corte com margem de segurança, guias de perfuração, guias de orientação dos parafusos sacrais. Esses guias foram impressos em 3D e essa prótese, então, desenhada para recompor, restituir a área perdida, né? Essa aqui é a prótese impressa, então, uma prótese de titânio. Todos os testes de carregamento, todos os testes de força. Esse é um caso operado pelo Dr. André Ferrari, André Matias, do Hospital das Clínicas, também num hospital privado, acredito que foi no Rio de Janeiro. Aqui, então, a ressecção do osteosarcoma, cirurgia extensa, o vascular também participou, e a prótese em posição, né? E aqui vocês veem, então, o raio-x da prótese em posição, né? Então, assim, nessa palestra rápida, né, de 10 minutos, eu quis mostrar alguma coisa muito rápida. Claro que isso envolve muito mais detalhes, muito mais planejamento, muito mais tecnologia, mas, na verdade, constitui um quebra de paradigma daquilo que vocês certamente já estão fazendo ao longo dos anos, né? Isso aconteceu há algum tempo antes na bucomaxilo, né? E agora na ortopedia, vendo a palestra de Bobô aí também, eu vejo que vocês estão quebrando o paradigma e dando o verdadeiro valor para as coisas naqueles casos onde realmente há indicação para isso, né? Tudo segue um fluxo de trabalho, né? Até a confecção dos guias cirúrgicos, até a impressão dos implantes, e esse fluxo é extremamente crítico, com muitos detalhes, e nós temos que observar, porque um erro muito pequeno lá no começo pode resultar em um erro muito grande no momento de instalação da prótese, essa prótese não encaixar, né? Então, isso é uma preocupação que nós temos, né? Então, eu estou deixando aqui meus contatos, essa sessão não haverá discussão, mas tem o meu e-mail e o meu telefone para, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço, é um prazer muito grande participar nesse evento com meus colegas e irmãos ortopedistas. Muito obrigado. Então, agradecer ao Dr. Fernando, Melin, a Elias, a ótima palestra, né? Essa oportunidade de conhecer esse trabalho aí realmente fantástico que ele vem fazendo no planejamento aí 3D. E vamos passar agora para a próxima apresentação, que nós vamos apresentar o tema relacionado, que é um planejamento em 3D da consolidação viciosa do rádio distal, fazendo uso da prototipagem. Então, as fraturas da extremidade distal do rádio são fraturas extremamente frequentes, talvez as mais frequentes do membro superior. Elas acometem os adultos na fase da juventude, com os traumas de alta energia, os idosos. O seu tratamento ainda, em grande parte, é realizado de forma não cirúrgica e temos diversas opções aí de tratamento cirúrgico, como as pinagens, o uso do fixador externo e as placas, mas, a despeito de toda essa gama de opções de tratamento, a gente observa ainda que o percentual de pacientes que evolui com consolidação viciosa ainda é bastante significativo, e a consolidação viciosa implica em uma deformidade residual que vai impactar em muito a atividade profissional do nosso paciente, e muitas vezes é uma situação clínica que evolui para artrose, com limitação de função, e muitas vezes situações que são incapacitantes aí para o nosso paciente. A gente sabe que cerca de 30% a 40% das fraturas do rádio distal evoluem com essa condição, e a maioria delas são devidas ao tratamento não cirúrgico. Então, os objetivos aí da correção, né, da osteotomia corretiva, é restaurar
os parâmetros anatômicos e melhorar, né, a restrição funcional, a dor do paciente e tentar reintegrar o paciente para suas atividades habituais. Grande dificuldade, como toda deformidade óssea, principalmente as deformidades articulares, de planejar essas osteotomias é porque são deformidades aí que são tridimensionais, né? Então, principalmente as deformidades articulares, elas são de difícil planejamento sem o recurso aí do planejamento 3D. Então, as deformidades aí extraarticulares, tradicionalmente, a gente sempre fez esse planejamento utilizando um template que a gente fazia, né, classicamente aí um planejamento em 2 dimensões e obtínhamos resultados relativamente satisfatórios, porém as deformidades articulares a gente percebe que realmente a dificuldade é muito grande em se conseguir que faça uma correção adequada. Então, esse é um trabalho que a gente publicou o ano passado na RBO, junto com o grupo do ombro lá da Unifesp, que tem um laboratório de prototipagem, e nós definimos aí, né, junto com o Dr. Nicola, que vai falar a seguir, no laboratório de prototipagem, um protocolo de correção dessas deformidades, utilizando um método em que a gente faz uma tomografia, que é traduzida depois para um modelo tridimensional, computadorizado, e que finalmente a gente pode obter um modelo anatômico muito próximo, se não exato, à deformidade que o paciente apresenta. Então, aqui só demonstrando um paciente com deformidade articular, a possibilidade de no pré-operatório a gente conseguir manipular esse modelo, ver a melhor forma de osteotomia, a melhor forma de correção, que nos permite, né, com esse método, né, a gente gera um arquivo na tomografia com cortes finos em 1 milímetro de ambos os punhos. Esse arquivo é gerado no formato de COM, que depois é traduzido aí pelo Invesalhos e conseguimos fazer uma reconstrução 3D, que aí é exportada, né, por esse software para a nossa impressora 3D, de forma que nós conseguimos ter um modelo exato da deformidade, como o Dr. Fernando já demonstrou também, que facilita em muito a nossa compreensão e a nossa observação de qual a melhor forma de correção. Isso também ajuda muito o treinamento dos nossos residentes no entendimento das deformidades, já que a gente consegue reproduzir exatamente os cortes que vamos realizar. A gente faz o controle com fluoroscopia também no laboratório, de forma a conseguir corrigir plenamente aí a deformidade já do nosso modelo, adaptar o tipo de placa que vão ser usadas, parafusos, se a correção foi adequada, enfim, a gente consegue fazer um planejamento exato, né, e uma maior previsibilidade do que vai acontecer na nossa cirurgia. Então, aqui só demonstrando aquele caso do modelo de prototipagem, né, o caso clínico apresentado. E isso, a gente, então, resolveu fazer um estudo prospectivo que nós analisamos 9 casos, né, de forma prospectiva, para a gente ver o resultado desse nosso tratamento com auxílio da prototipagem, se a gente conseguiria ter um resultado adequado. Então, esses pacientes aí, é um estudo que está continuando, essa é uma publicação inicial, que nós incluímos pacientes com uma dor pelo menos maior que 4, uma restrição funcional pela escala DASH maior que 40, e que tivesse um desses parâmetros radiográficos aí que necessitassem de correção, ou um parâmetro extra ou intraarticular. Nós realizamos osteotomias dorsais ou volares, dependendo da região em que a extremidade distal do rádio foi acometida, principalmente quando era articular, nas deformidades volares, né, do Barton volar, do Barton dorsal da Ipante, osteotomias dorsais, e quando era um Barton volar ou com deformidades volares, a gente preferia utilizar a via volar. Então, mediante isso, nós avaliamos 9 pacientes, 4 dos quais tinham deformidades articulares, e nós observamos que realmente esse método de tratamento com planejamento pré-operatório e
realização da cirurgia com prototipagem se mostrou bastante útil, né? Então a gente percebeu que mesmo as deformidades articulares, que são deformidades aí de difícil tratamento, porque o entendimento de como foi a fratura e qual é a deformidade intraarticular é extremamente difícil sem você ter um modelo de prototipagem para você analisar qual a melhor direção, qual a melhor via de acesso. Enfim, a gente conseguiu aí observar de forma prospectiva, esses pacientes têm pelo menos 6 meses de segmento. Nós observamos que o mais importante aí, né, o desfecho funcional dos pacientes, né, o pré-operatório, a gente tinha uma média de 60% de restrição funcional, e a gente conseguiu 24% no pós-operatório, que foi uma diminuição muito grande aí da restrição funcional dos pacientes, e o que nos encorajou, e a gente está prosseguindo com essa pesquisa. Então, os parâmetros radiográficos também foram melhorados de forma significativa. Então, a gente observou que realmente esse método de planejamento pré-operatório com a prototipagem realmente foi muito boa e reprodutível, já que muitas dessas cirurgias, os residentes os nossos R5 lá que estão atuando com a gente, eles já começaram a fazer e realmente é uma forma bastante adequada, né? O cirurgião se sente muito confortável com a cirurgia, porque ele já entendeu qual é a deformidade, ele já sabe a via de acesso mais adequada, qual o ângulo da osteotomia, qual implante ele vai usar. Então, realmente, como o Dr. Fernando já demonstrou também nos casos dele, eu acho que isso traz aí uma melhora significativa aí, né, para o entendimento e a correção da deformidade. Então, nesse estudo inicial aí, piloto, que nós fizemos com 9 pacientes, a gente observou que os parâmetros funcionais e radiográficos foram melhorados de forma significativa, e isso especialmente foi demonstrado nos pacientes com deformidades articulares, que realmente são os pacientes que são o grande desafio para a correção das consolidações viciosas do rádio distal. Muito obrigado. Então, eu agradeço, e agora eu vou convidar o Dr. Nicola Arquette. O Dr. Nicola é chefe do laboratório de prototipagem da escola, foi chefe do grupo do ombro, e ele também atua no grupo de ombro da Unifesp. Vamos convidar o professor Nicola aí para falar sobre o uso do planejamento 3D na prótese do ombro, na artroplastia total do ombro. Por favor, professor Nicola. Bom dia, muito obrigado pelo convite, especialmente a você, Belotti, que é um grande incentivador da gente. Você me permite compartilhar minha tela? Pois não, pode compartilhar. Acho que está sendo compartilhado ainda. A minha, né? É. Desculpa. Bom, obrigado novamente pelo convite. Eu vou falar para vocês, na verdade, sobre o uso da realidade aumentada na artroplastia do ombro, que é um assunto que a gente tem se debruçado rotineiramente para estudar e para tentar desenvolver lá no nosso grupo, no nosso laboratório. Especificamente para a artroplastia do ombro, nós temos esse problema complexo, que é a visibilização das estruturas e da consequência que a gente tem quando a gente faz um posicionamento inadequado, principalmente do componente glenoidal, tanto nas artroplastias reversas do ombro, quanto nas artroplastias armatômicas. A gente sabe que a visibilização e a programação bidimensional, ou até mesmo tridimensional pela tomografia, na verdade, quando nós olhamos para uma tela, ela não é, na verdade, uma programação tridimensional verdadeira, porque ela é bidimensional, porque nós conseguimos, nosso cérebro interpreta ela como ela se estivesse numa tela e sem profundidade. Por isso, nós acreditamos que o uso da impressão 3D, de outros métodos de criação de volume, onde a gente possa ter uma real dimensão da anatomia do paciente, possa ser um grande diferencial para o tratamento e para o posicionamento ideal e adequado desses componentes, principalmente na artroplastia do ombro. Nosso trabalho começou, como o Belotti falou, conjuntamente a ele aí, quando nós tivemos um projeto da FAPESP, nós iniciamos um laboratório de prototipagem 3D,
Nós temos alguns trabalhos publicados aí do Belotti, do Radistal, e esse especificamente o nosso, que é um trabalho fala sobre o posicionamento do componente glenoidal usando impressões tridimensionais. E o que a gente tem procurado de novo, assim, o que a gente tentou procurar ou está tentando desenvolver é um método que seja realmente mais fácil, multiusuário, mais barato e que a gente possa se beneficiar desse volume tridimensional e da programação pré-operatória. Então, o que é a realidade aumentada que todo mundo fala? É uma experiência interativa que combina o mundo real com o mundo gerado para o computador. Na verdade, esse nome vem dela porque ela aumenta a realidade, a percepção da realidade. Existem muitos fatos curiosos no histórico do desenvolvimento dessa técnica. O primeiro a cunhar esse nome de realidade aumentada foi o engenheiro da Boeing, Taylor Caldwell, que desenvolveu um mapa com realidade aumentada para que, de forma que os engenheiros pudessem ter uma otimização do tempo na montagem dos aviões. E a gente sabe que o uso desses dispositivos, câmeras, móveis e tablets, já estão incorporados no nosso dia a dia. Então, a denominação é uma coisa interessante, porque, na verdade, a realidade virtual ela é um contínuo. Um contínuo significa ela é uma contiguidade de coisas que se separam de forma muito sutil. Basicamente, a gente tem a realidade aumentada, que existe um conteúdo virtual, onde a gente pode sobrepor a um conteúdo real, mas utilizando-se uma tela ou um computador. Existe a realidade mista, que é a realidade onde a gente usa essa imagem gerada para o computador integrado no nosso meio, e a realidade virtual, que é essa realidade que é a mais antiga, que nós conhecemos, que está presente nos jogos, onde a pessoa tem uma imersão total num mundo feito por computador. Esse daqui são as primeiras experiências que nós tivemos no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Na verdade, a gente sabe que existem para o ombro técnicas validadas, como o PSI e a navegação, mas existe uma promessa de um resultado similar utilizando essa técnica. A grande vantagem é o baixo custo, essa possibilidade de sobreposição de imagens, como vocês estão vendo aí, e a possibilidade de vários usuários usarem de uma forma interativa e muito mais fácil. Historicamente, ela é bastante interessante, porque isso data de 1968. O primeiro a desenvolver foi o Ivan Sutherland, de 68. E, mais recentemente, o que a gente usa, existe um histórico grande atrás disso, mas o que a gente usa hoje é o HoloLens, que é chamado de Head Mounted Displays, que na verdade, é uma câmera montada num óculos, que é um conjunto de raios lasers de algumas cores, que, através de vários espelhos, onde existe uma modulação desse feixe de luz, eles conseguem produzir uma imagem de forma ajustada às nossas pupilas, para que nós conseguimos enxergar um volume tridimensional formado, e existe a possibilidade da gente interagir com esse volume criado. Só para contextualizar, na literatura ortopédica já existem 220 artigos com uso da realidade aumentada, apenas 15 no ombro. A gente vê que há um uso crescente na coluna e é um recurso excelente para o ensino e treinamento. Aqui a gente tem alguns dos artigos, são os artigos mais recentes, né, que são artigos até que se aventuram a mostrar resultados comparáveis do uso do PSI, que é o guia individual feito para cada paciente, com o uso da realidade virtual na colocação dos implantes na artroplastia do ombro. Esse nosso software é um software feito com parceria com a Universidade da Virgínia. A gente se propôs a fazer uma programação intuitiva pré-operatória, para uso intraoperatório e para uso no ensino e treinamento e para telecirurgia, porque esse dispositivo ele possui a capacidade de se conectar à internet e de se conectar até num meio que é o chamado hoje de metaverso. Essa daqui é a versão inicial desse nosso software. Ele vai ser usado numa artroplastia de ombro. Nós já estamos hoje na terceira versão desse software, vou mostrar para vocês mais à frente em que situação que ele se encontra agora. Aqui é mostrando a cabeça do húmero, a posição dos osteófitos, a forma como ele deve ser ressecado, o posicionamento tridimensional. Isso são os olhos do cirurgião, é o que eu estou vendo durante a cirurgia. Posso tirar esse óculos de forma fácil, ele não atrapalha, se não for usado há muito tempo. E hoje, essa é a atual versão que a gente tem. Essa versão, a gente consegue fazer um posicionamento de guias que são gerados através
e usados através de modelos de escápula do paciente gerados por um arquivo DICOM. Com esse guia, que é o importante para o posicionamento durante a cirurgia, nós temos esses planos onde a gente pode fazer um corte para ver o adequado posicionamento, quer dizer, o cirurgião pode preparar esse modelo para levar para a sala cirúrgica, então ele faz o posicionamento da forma que ele acha mais adequado e leva esse posicionamento para a sala cirúrgica, da forma como ele achar mais interessante. Aqui mostrando já posicionado um componente glenoidal, que é um componente glenoidal metálico, que a gente usa na artroplastia reversa do ombro. Existe uma série de ajustes e de possibilidades que a gente pode desenvolver com essa técnica. Esse é o uso intraoperatório. Vocês observem que é o mesmo uso como eu usaria um modelo tridimensional. Aqui vocês estão vendo, eu consigo manipular esse modelo. Essa é uma artroplastia do ombro que a gente vai fazer para um paciente que tem um defeito grande da borda glenoidal e que é de fundamental importância que a gente coloque o componente, que é um pino central, de uma forma bem posicionada, respeitando esse posicionamento desse fio, onde a gente pode visualizar o modelo anatômico. Então, dessa forma, a gente tenta fazer o match desse posicionamento do fio junto com o modelo anatômico. O recurso posterior a esse, que é uma coisa que a gente está tentando desenvolver, é tentar fazer um match dessa imagem com a imagem anatômica. Mas, para isso, a gente precisa de pontos de referência, mas a gente vai precisar utilizar marcadores esterostáticos ou alguns outros tipos de marcadores que existem hoje em dia, para poder casar esse modelo exatamente sobre a superfície glenoidal. Essa é uma outra cirurgia, onde a gente usou esse recurso também, que é uma cavidade glenoidal com uma grande deformidade, e nessa grande deformidade foi importante para a gente conseguir o adequado posicionamento do ombro. Esse é o nosso projeto, que já está na Plataforma Brasil, que é um projeto que a gente busca comparar o uso desse programa da realidade aumentada, justamente com o uso do PSI, que são esses guias próprios para o paciente, que transferem o meio virtual para o nosso meio, como a gente pode chamar, o nosso meio real. Então, esse é um trabalho que a gente vai começar logo que que isso for aprovado aí nos fundos de fomento. Então, concluindo, é uma tecnologia em desenvolvimento, é uma tecnologia que apresenta um menor custo. Na verdade, ela é sedutora, maravilhosa, mas o mais importante é comprovar o real benefício e a gente poder reconhecer em que situações que esse método seria adequado, para que situação, para que tipo de profissional, um profissional iniciante, um profissional avançado, e existe esse grande diferencial da conexão, que é uma conexão tão moderna que se fala hoje em dia, que é a conexão do metaverso. Com esse tipo de headset, é possível você telementorar uma cirurgia, é possível você discutir um caso clínico, é possível você interagir com qualquer tipo e com um grande grupo de cirurgiões na maior parte do mundo aí. Então, essa é uma área em estudo e desenvolvimento. A gente reúne aí profissionais que têm interesse de participar também. Se alguém tiver interesse ou já trabalhar com isso e gostaria de participar ou de mais informações, meu e-mail está aí abaixo. E é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela paciência. Muito bom, Nicola. Parabéns aí, realmente um projeto de pesquisa aí de vanguarda, muito interessante. Eu acho que em breve aí nós já vamos tentar fazer alguma coisa junto com vocês lá. Então, parabéns aí, eu acho que realmente, esse aí é o futuro do planejamento, né? Dessas cirurgias aí que precisam realmente de um entendimento tridimensional, né? Da glenoide, principalmente aí, quando tem deformidade. Eu acho que isso aí realmente vai ser um grande avanço. Então, eu queria agradecer ao Dr. Nicola pela brilhante apresentação e nós vamos agora fazer a discussão de um caso clínico com uma mesa. Eu acho que o Dr. Falcóquio que vai moderar. Então, o Dr. Diego Falcóquio. O Dr. Diego Falcóquio é do grupo de cirurgia de mão da Santa Casa de São Paulo, é médico cirurgião do Hospital Samaritano, membro da SEC, nosso grande amigo também. Vou convidar o Dr. Diego, então, para apresentar aí a mesa. E, enquanto isso, eu vou já compartilhando aqui a minha tela do caso clínico. Ok?
Você tem algum caso para apresentar, Diego? Não? Não, não tenho, não. Tá bom. Queria parabenizar o Dr. Nicola e o Dr. Belotti pelas aulas que eles deram, são aulas excelentes. E o Dr. João Belotti, então, vai apresentar um caso clínico para nós, e a gente vai discutir esse caso com os doutores Luiz Buendia, que é médico do Hospital Carmínio Caric, no Tatuapé, com a doutora Marcela Fernandes e o doutor Aldo Camura. A doutora Marcela, assistente da Escola Paulista e do Hospital Alvorada, doutor Aldo também, né, doutor Belotti? Tanto da Escola Paulista quanto da Alvorada. Estamos numa mesa de amigos, gostaria de agradecer a oportunidade de participar convosco e desejar boa sorte também para os outros participantes. Muito bem. Então, esse paciente que a gente vai discutir o caso dele é um paciente jovem de 29 anos, masculino, ele é policial militar, destro. Ele nos chegou com uma queixa de dor e limitação no punho esquerdo há 8 meses. Tinha uma história que ele tinha sofrido uma queda de motocicleta há 8 meses, foi tratado conservadoramente, uma fratura do rádio distal, foi submetido a uma redução incruenta e imobilização engessada, que se manteve por 6 semanas. E ao retirar a imobilização, então ele percebeu aí que ele tinha uma limitação de mobilidade, principalmente de flexão, e além disso, dor com os movimentos de força de preensão e flexão do punho. Realizou um período de reabilitação um pouco prolongado, mas não obteve uma melhora significativa do quadro, e foi quando ele nos procurou lá na Unifesp. Um paciente que não tinha comorbidades, não era tabagista, não tinha nenhum histórico de doenças prévias, nem de trauma aí na articulação do punho. Então, o exame físico dele chamava muita atenção, era uma dificuldade importante de flexão do punho, não tinha alteração nenhuma sensitiva. Ele tinha, em repouso, ele não tinha dor, mas ele tinha muita dor quando ele fazia atividade de preensão ou necessidade de flexão do punho. E tinha uma restrição funcional, tanto do DASH pelo PRWE, de mais ou menos 35% da atividade funcional do membro superior e do punho. E tinha uma diminuição de força importante no punho esquerdo. Então, o problema desse paciente é que ele era policial militar lá do choque, e ele estava com um dilema muito grande, extremamente preocupado, porque a situação dele realmente já era de um afastamento e ele não queria se afastar, né, da atividade funcional aí que ele tinha. E na condição do punho dele, ele não poderia continuar trabalhando na atividade habitual dele. Então, esse era o arco de movimento do paciente. Note que a flexão do punho dele tinha uma limitação significativa, não tinha muita limitação de flexo-extensão, nem de extensão, né? Tinha um pouco de limitação, mas a principal limitação era de flexão do punho. Então, note que ele tinha uma flexão extremamente limitada, e quando ia fazer a flexão ou força de preensão, ele apresentava muita dor. Então, esse foi o raio-x inicial desse paciente. Alguém gostaria de comentar aí? O doutor Diego quer começar comentando, doutor Diego? A gente consegue observar, né? Primeiro, uma posição em desvio radial do rádio, né? Então, radiografia de um paciente esqueleticamente maduro com um desvio radial. A gente pede aquele contorno simples dorsal e volar na radiografia de frente. Então, a gente vê que já tem uma alteração, tem uma quebra tanto na linha palmar, mas mais importante na linha dorsal. E quando a gente observa a radiografia de perfil, tivemos uma subluxação palmar do semilunar em relação ao rádio, uma abertura de espaço dorsal e uma incongruência articular. Perfeito. Doutor Aldo, o senhor trataria essa fratura de que forma preferencialmente? Assim, pela radiografia? O que o senhor acha? Boa tarde a todos, né? Inicialmente, eu acho que no momento da fratura o tratamento seria cirúrgico, né? Nesse momento que já tem 8 meses, passado 8 meses... Não, esse é o raio-x inicial. Esse é o raio-x inicial?
Esse é o inicial. É cirúrgico, com certeza é cirúrgico, né? Tem uma falha ali, principalmente do suporte volar, né? Então, provavelmente tem um pequeno fragmento ali que não está sustentando o CAP, por isso ele subluxou para volar, né? Esse fragmento se estende até o estiloide do rádio. Então, trata-se de uma fratura, né, de tratamento cirúrgico. Concorda aí, doutor Buendia? Tem alguma coisa mais a acrescentar ou não? Boa tarde a todos. Obrigado, professor Belotti, pelo convite. Você vê a idade do paciente, né? O doutor Diego já falou dos fatores aí da fratura, né? Da face articular, da incongruência articular. Ele tem você já vê que já tem um degrau importante articular, 29 anos, um exame clínico. Esse exame clínico é recente, né, Belotti? É Esse exame recente. que você mostrou agora, né? Depois É dos 8 recente. meses, né? Já vou mostrar a evolução, ó. Aquele raio-x era de fevereiro, de junho, e agora ele está com essa condição aí. Então, 8 meses passado, a dor ser uma limitação importante. Você vê que o VAS, quando você mostra em repouso, ele é tranquilo, mas ele sobe para quase 7, né, depois em atividade. E é um Exato. paciente que a mão dele, né, como policial, é atividade que exige força, né? Então, não tenho dúvida que você precisa, pelo menos, restabelecer essa face articular no intuito de melhorar principalmente a sua força e a mobilidade dessa flexão dele. Ele está assim agora, ó. Esse é de 8 meses depois. 8 meses ele evoluiu assim. O outro é contralateral, né? Ali, né? É comparativo. Unha cometida é o esquerdo. Uhum. Então, se notar aí, né, você vê que teve uma alteração na altura do rádio, inclinação radial também teve uma perda, a inclinação volar também teve uma perda significativa, então foi uma fratura articular, né? Provavelmente um Barton volar, né? Meio cominuto na articulação. A gente vê o diâmetro da articulação, note que a articulação ficou, né, com uma deformidade importante, né? Ficou quase 7 milímetros aumentada, e eu acho que justifica aí, doutora Marcela, essa limitação de flexão do paciente com esse quadro. Sim. Esse quadro, boa tarde a todos primeiro, né? E acho que justifica sim. E a gente vê que você tem um step-off, né, nessa articulação. Então, você tem o perfil está muito aumentado. Então, provavelmente, isso vai levar a essa deformidade. Então, não resta a dúvida que... Se não fizer nada agora, ele estava fazendo físio. Você acha que dá para manter? Eu acho que, na realidade, não vai melhorar em nada. Eu acho que ele tem que só ganhar mobilidade de dedos, essas coisas, e partir para um tratamento cirúrgico, né? Não tenho que fazer uma osteotomia. Voltando lá para o Dr. Diego, então, dá para já pensar num diagnóstico correto, já planejar o tratamento? Você prefere algum outro exame para entender melhor? É uma consolidação viciosa de uma fratura intraarticular do rádio, que está trazendo grande limitação para o paciente. Então, a gente tem alteração radiográfica e uma alteração clínica pior que a radiográfica. De exame complementar, eu utilizaria a tomografia computadorizada para observar a qualidade da articulação e a deformidade que aconteceu dentro dela. Então, nós fizemos uma avaliação tomográfica. Opa. Aqui talvez seja o corte melhor para a gente avaliar no plano sagital, né? Então, note que realmente é uma deformidade articular importante aqui, na fossa do semilunar principalmente. Então, realmente parece ter sido uma fratura impactada com um fragmento volar aí na fossa do semilunar, né? Então, pensando assim, aí dentro da classificação das deformidades do rádio distal, a gente poderia classificar essa fratura aí dessa consolidação
do tipo 1C, né? Aquela que não tem ainda artrose, mas que é uma consolidação interarticular. E aí a gente teria que fazer uma osteotomia aí para correção. E aí, doutor Diego, o que você acha essa cirurgia aí? Prognóstico. Dá para falar para ele que ele vai voltar para o choque? Não, eu fico preocupado com a qualidade da articulação, né? Então, na tomografia computadorizada, principalmente no corte sagital, a gente vê que parece que tem uma região central onde aconteceu aquela Exato, abertura e não tem cartilagem. exato. Doutor Aldo, o que o senhor acha? Pode prometer para ele que ele vai voltar para trabalhar na operacional no choque ou não? Difícil prometer, né? Como o Dr. Diego falou, bem comentou, eu também me preocuparia muito com a cartilagem, né? Eu acho que a cartilagem já, desde o início, já estava prejudicada, né? Então, agora, passado 8 meses, com certeza está pior, né? Acho que valeria um estudo adicional aí. Pensaria fazer uma abordagem volar ou dorsal, doutor Buendia? A tomografia, ela mostrou que realmente a fratura tem um componente articular muito importante, um degrau bem importante, mas, por outro lado, ela mostrou ainda que, apesar dos 8 meses, a gente tem uma mediocárpica ainda bastante boa, né? Então, eu acredito que a gente poderia fazer, sim, um procedimento, poder salvar essa articulação. Ainda 8 meses, eu acho que a gente poderia dar uma esperança para ele voltar, sim. Uma artrodese parcial do radiocarpal, tentar fazer uma osteotomia, ou já partir por uma eu artrodese? tentaria, como é um paciente jovem, né? As artrodeses parciais, eu tenho uma experiência, tem alguns casos que a gente fez lá no Tatuapé, mas eu não gosto, os resultados não são muito bons. Eu acho que ainda com 8 meses, a idade do paciente, eu tenderia ainda uma osteotomia para correção. Volar ou dorsal? Sua preferência? Eu preferia volar. Volar. Alguém mais tem alguma opinião? Doutor Diego, osteotomia ou artrodese parcial? Ou total? Eu tentaria uma osteotomia, mas eu acho que eu entraria com artroscópio para tentar observar a qualidade da superfície articular antes da osteotomia. Para decidir. Perfeito. Doutora Marcela? Eu acho que tentaria até tentar uma reconstrução 3D para ver como é que está realmente isso, planejamento, né? A gente tem lá na escola. E aí eu faria de maneira volar também, a osteotomia volar, planejaria antes no 3D e faria volar para tentar resolver isso. Pela idade do paciente, obviamente a gente não pode prometer, mas com certeza, se tá for aí mais a imagem, assertivo. tá aí a imagem, Diego. Precisa de artroscopia ainda, você acha? Com essa falha central, eu acho. Mas Não é obrigatório. que mudaria a artroscopia nesse caso? Se essa Com falha essa central... imagem. Essa imagem, a parte, vamos lá, eu não sou especialista em planejamento 3D. Essa imagem quer dizer que toda essa área em cobre aqui, Cartilagem hialina e a área escura aí seria uma fibrose, um tecido cicatricial, né? Então não tem articulação. Então, O entendimento aí é que foi um Barton volar com uma impacção central, né? A gente tem que fazer alguma coisa para substituir essa parte que está com a fibrose. Perfeito. Toraldo? Acho que pela idade, seria difícil substituir a cartilagem, a menos que você parta para aquelas questões lá de transplante de cartilagem, que é uma coisa ainda experimental, né? Mas pela idade do paciente... na verdade, aquele tecido cicatricial ali central é em razão da luxação, né? O fragmento subluxo-ovular, e ficou uma área ali como se fosse um alargamento da superfície. Então, na cirurgia, na verdade, a gente resseca aquela área, né? É um tecido fibrótico ali, como se fosse um calo interarticular, em virtude dos fragmentos terem se deslocado para volar, entendeu? Por isso que fica aquele alargamento, né? Então,
na verdade, não é muito só uma artrose, né? Existe um tecido interposto ali. E até a gente fazer as prototipagens, foi difícil da gente entender isso. E antes de fazer a prototipagem, a gente tinha uma dificuldade muito grande em correção, exatamente por isso. A gente não tinha esse entendimento, né, que aquele tecido não era um tecido para ser substituído, e sim para ser ressecado, né? Então, aqui, ó, olhando bem o modelo comparativamente com o lado normal, a gente pode ver nessa primeira imagem aqui, ó, que realmente tem um fragmento volar ali importante, né? E aquele tecido fibrótico central ali. Então, essa foi a forma de tratamento. Nós fizemos esse é o planejamento no laboratório. A gente faz no modelo, né, 3D, marcação. Aí, aqui já tendo feito aí a osteotomia, a ressecção daquele tecido, note que a gente consegue ali, né, restaurar, depois de tirar aquele tecido central ali, restaurar de forma parcial ali o diâmetro, e a gente faz uma aferição para a gente ver se depois de ressecar aquele tecido fica congruente, fica semelhante, né, ao diâmetro articular. Então, aquilo que a gente viu lá na radiografia realmente é o que a gente vê depois de fazer a correção aí no modelo prototipado. É lógico que a cirurgia, aqui mostrando a cirurgia, a gente faz essa osteotomia inicialmente com uma serra bem delicada e completa com osteópto para evitar algum dano articular maior. A gente resseca depois aquele tecido, que é o tecido que está sob, né, esse osteótomo. A gente vai com uma serra delicada e resseca e consegue, na verdade, fazer a correção completa aí da deformidade. Então, notem aí que esse é o momento intraoperatório, que a gente consegue realmente ser muito próximo, né, do que a gente fez no modelo 3D. Aqui é uma radiografia evolutiva já do paciente. Aqui uma tomografia mostrando aí a correção que a gente obteve. Então, olha, que a superfície articular, né, naquela região ali do semilunar ficou mais congruente. Dificilmente você consegue restaurar totalmente, mas a gente consegue melhorar bastante a congruência. E essa deformidade é como se o semilunar tivesse aprisionado dentro do rádio, né? E é por isso que a mobilidade ali, a flexão do punho fica muito limitada. Então, esse aqui é a mesma tomografia, da mesma ocasião, em cerca de 1 ano pós-operatório. E aqui a recuperação funcional que o paciente teve. E aqui comparando o modelo, né, que a gente fez no ensaio prototipado e, do outro lado, o controle intraoperatório, demonstrando aí que a gente consegue ser muito próximo aí, né? E aqui mostrando, né, o pré-operatório, né, aquele alargamento da superfície, aquele afundamento central, e na tomografia depois a gente consegue restaurar de forma satisfatória aí a congruência da articulação, que era o objetivo da cirurgia, né? Então, foi esse aí o resultado que a gente teve. Alguém quer comentar a evolução aí? Doutora Marcela quer comentar? Doutor Aldo? Fica aberto aí agora para discussão. Queria parabenizar pela qualidade do planejamento e da cirurgia. Resultado com 2 anos de pós-operatório, mostrando que realmente você fez o planejamento da forma correta e execução da forma correta, o paciente muito melhor do que no pré-operatório. E fazer uma pergunta, assim, aquela pequena perda de congruência que ficou na fossa do semilunar, não dá para ficar melhor que aquilo, não é uma crítica, né? É um elogio, inclusive, mas não te deixa com um pouco de ansiedade? Olha, nenhuma, Diego, porque, na verdade, assim, função do paciente, esse paciente agora está com 2 anos pós-operatório, a função dele, cada vez que você vê o paciente, ele está melhor. Porque, na verdade, aquela alteração ali que você vê, na verdade, é onde a gente tirou aquele tecido fibrótico, entendeu? A gente ressecou aquilo para fazer.
você não consegue ver a articulação na cirurgia, né? Por via volar, você não consegue visualizar. E, assim, eu não acredito que você consiga fazer, por exemplo, um transplante de cartilagem ali, porque aquele defeito ali, você teria que fazer um transplante de cartilagem ali para suprir aquela falha, porque foi uma falha central que ele ficou ali, né? Então, a gente tem alguns outros casos que a gente fez transplante osteocondral a fresco, mas da articulação inteira. Agora, um fragmento só, não sei se é possível. O que o Dr. Buendia acha? Dá, Buendia, para suprir aquele 1 milímetro de falha ali que ficou? Não, O que você achou do caso? Ficou, é lógico, o resultado muito bom. Eu acredito que a prototipagem, né, Belotti, eu acho que ela vai funcionar muito para esses casos, né? Porque o 3D, a reconstrução 3D, nós já temos ela, né? Se pegar no computador, a gente pode fazer uma reconstrução, mas esse que você fez, a gente poder fazer essa osseotomia e esse planejamento intraoperatório ou pré-operatório, né? Eu acho que a grande valia está nessas fraturas articulares, onde você consegue realmente corrigir esse fragmento interarticular. Eu gostaria de, talvez, eu vou um pouco para o lado do Dr. Diego, eu acho que talvez a artroscopia poderia ajudar um pouco mais ainda para você ver durante o intraoperatório, pela parte dorsal, você talvez seria um instrumento a mais aí que a gente poderia ajudar nessa correção, talvez um debridamento do tecido ali. Eu acho que poderia ser um ajudante a mais aí. Buendia, eu acho que nesse caso específico aí, é até impossível usar artroscopia, entendeu? Porque quando você faz osteotomia volar, a artroscopia a seco ali, naquele fragmento volar ali, não sei se você consegue colocar o artroscópio, fazer a placa. Pode ser que depois de ter feito a placa, você aferir, talvez, aí, se ficou bem, né? Olhar a articulação, talvez aí seja interessante. Mas como instrumento intraoperatório para esses casos, não sei. É uma coisa que tem que testar, né? Tem que pensar e ver, vamos pensar assim, dentro da cirurgia, né? Da logística da cirurgia, a tática cirúrgica que você usaria para fazer isso. Como que você pensaria aí, Aldo? Você acha que ajudaria aí a artroscopia? Teria alguma estratégia que você pensa para isso? Eu acho que, realmente, eu acho difícil ajudar em alguma coisa. Porque é um fragmento volar, né? É difícil então, você... talvez... E depois que você fixou o fragmento, Mas, é difícil, né, você mexer nisso de mas novo. é uma ferramenta de Né? acurácia, né? Talvez depois que fixasse, você olhar, seria interessante. O que você acha, Marcela? Talvez ajudar. Eu acredito que seria bom para fazer no pós. Você fez a osteotomia, pôs a placa, viu direitinho até, como o Diego falou, para eventualmente tirar alguma fibrose, alguma coisa que ficou, que você acha que ficou, mas acredito que pré, acho que não. Porque por causa da via de acesso, não Talvez sei. na hora que reduziu, né, antes de colocar Exatamente. a placa, você põe uns fios, dá uma olhada ali. Eu acho que poderia ajudar, sim. Seria uma arma, talvez ajudasse um pouco. Embora na literatura a gente não encontre um respaldo decisivo do que a artroscopia possa melhorar, né, a redução de uma fratura, de uma osteotomia, comparando-se assim com o método tradicional da fluoroscopia. Mas é uma arma a mais que a gente não pode descartar e sempre pode ser utilizada. Eu acho que vocês têm razão. Vou tentar utilizar nas próximas aí para a gente ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Mas nós ficamos bastante satisfeitos aí com o resultado. Muito bom, pessoal. Então, deixo livre aí se alguém quiser fazer mais algum comentário, o Dr. Falcoque, o Dr. Buendia. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar essa mesa com excelentes cirurgiões da mão, renomados do país todo e amigos pessoais. Muito obrigado, doutor João Belotti, Marcela Fernandes, doutor Aldo Kimura e doutor Luiz Antônio Buendia. Prazer compartilhar a mesa com os senhores. Eu acho que agora o doutor João Belotti vai apresentar o doutor Gustavo Sanches. É isso, doutor? Exato. Nós vamos apresentar. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos.